Olá, jovens padawans que já acompanharam a nossa lista do Top 10 melhores filmes de 2015. Agora, para sair um pouquinho do circuito comercial que todo mundo conhece, nós vamos falar sobre os melhores filmes não hollywoodianos de 2015. O que significa isso? A gente não quis colocar filmes estrangeiros porque a gente está no Brasil, é um mercado de filme estrangeiro, então não faz sentido. Então a gente tentou buscar um termo que fosse mais abrangente, assim. Um filme não hollywoodiano é esse que foge desse circuito de filmes mais comerciais, como você tinha falado. Os filmes que batalham para ir pro cinema, né? Tanto que boa parte dos filmes que estão aqui é difícil colocar um país de origem porque são coproduções de muitos países, assim. Tem tipo 6, 7 nacionalidades. Nós procuramos aqui reunir filmes de temáticas diversas e que trazem um conteúdo diferente. Então vamos começar a lista. O primeiro filme da lista é um filme austríaco, aquela coisa, coprodução e tal, mas o principal, o que tá lá primeiro, o filme é falado em alemão e tal, e se passa na Áustria, então vamos considerar como um filme austríaco. Que é Goodnight Mommy, que é um filme de suspense, que é até interessante esse filme porque o trailer dele, cara, tem 8 milhões de visualizações no YouTube. É uma coisa que chamou a atenção, assim, porque ele tem um ar, o trailer é muito bem montado, ele tem um ar, assim, de suspense muito bem criado. O filme é bem diferente do trailer, assim. O trailer dá a entender que é mais um filme de terror, quando na verdade o filme é mais aquele tipo de thriller psicológico, assim, mas vale muito a pena, porque o clima de tensão que ele consegue criar é muito bem feito. É engraçado você falando disso, porque eu já vi outros vídeos no YouTube mesmo de pessoas falando sobre o filme e como a carga dele tá distanciada do trailer. Mas é um trailer, tipo, deu um puta do hype, né? Sabe aquele tipo de filme... Ah, Matheus... Porra, Matheus! Puta que pariu! Assim que fez, eu olhei pra cara do Thiago de frustração. Era pra estar no silencioso. Frustração. Toda vez, cara, todo vídeo que a gente grava tem uma cena, eu vou editar, tem eu te xingando, cara. Mas é bom ver o trailer se sentindo, tipo, achando que vai ser uma coisa e você vê o filme completamente diferente, porque você tem um dos principais pontos do filme é que ele consegue te deixar muito perdido ao longo do filme. Isso é bem interessante. Bom, já que você falou de ficar meio perdido, eu vou falar do nosso segundo filme da lista, que é o Blind, que é um filme norueguês e que, bom, ele vai trabalhar simplesmente com a premissa básica que críticos de cinema, diretores defendem desde o começo dos estudos de cinema, que é a montagem. Cara, é um filme sensacional. É um filme maravilhoso. Muito bom. Eu assisti, apareceu na tua lista dos melhores filmes do primeiro semestre de 2015. Eu fui assistir agora há pouco e o filme é muito bom, assim. De novo, um filme que você não entende no começo, você continua perdido, aí tem o final que você... É como se... O Blind e o Goodnight Mommy é como se tivesse a última peça do quebra-cabeça. Até porque nós temos uma personagem que ela ficou cega. Então, a perspectiva geográfica dela alterou. Ela tem uma noção de que algumas coisas existem, da existência de texturas, algumas coisas assim. Só que nem ela estica o braço pra cima e ela sente como se ela pudesse encostar no teto. Quando na verdade o teto é tipo muito mais alto. Então, essa brincadeira que eles fazem de cortar as coisas, a percepção de uma pessoa cega, que conhece o mundo, que conhece as cores, que conhece como que as coisas são, e essa desconfiança que ela sempre tem de achar que está sendo enganada. Isso que é o mais legal. O filme, essa percepção da cegueira, ela não é só visual, ela é também narrativa. Então, tipo, o filme se monta a partir da percepção dela que não consegue ver tudo. Qual que é o próximo filme? É o Força Maior. Força Maior. Força Maior é um filme que eu não sei te dar um plot do filme, cara. Porque assim, é uma família que vai passar férias num lugar assim, sabe aqueles, tipo, é um hotel que tem coisa de esqui, assim, na França. E daí, tipo, o filme, só que o filme ele começa assim, aí você fala, nossa, não vai dar em lugar nenhum essa trama, tipo, não tô vendo o que tá acontecendo. Só que enquanto você tá perdido tentando descobrir sobre o que é o filme, ele discute uns temas muito massa, assim, tipo, ele discute natureza humana, ele discute papel de gênero, que isso é muito foda, ele discute muito, de um jeito muito sutil, assim, dentro da história, ele discute o que se espera de um homem numa relação, o que se espera da mulher na relação, isso tanto no casal quanto nos dois filhos, assim, é um filme muito bom. É um filme que vai dar sutileza pelo que você está falando. É uma coisa assim, nós vamos contar uma história e essa história... Parece que alguém pegou um roteiro e pensou assim, o que essa história pode me contar? E vai destrinchando em vários temas diferentes. Muito mais, ele pega uma história cotidiana e usa a metáfora daquela história para explorar temas que ele podia fazer, tipo, criando uma história assim mais significativa, mas ele resolve fazer um negócio mais cotidiano. Bom, pensando em história mais significativa e mais maluca, então me vem The Lobster. Num futuro distópico onde pessoas são obrigadas a irem para um tipo de hotel, um resort,
E que se elas não encontram o amor da sua vida em tantos dias, elas se transformam no animal à sua escolha. Não, e cara, a primeira cena do filme, que a mulher desce do carro e dá um tiro na cabeça de um boi, você fica, what the fuck? Aí depois você vai retomar aquilo ali. Ele pega assim, vamos discutir. Essa coisa que você falou do papel, do que se espera de um homem e uma mulher, há toda uma sequência no qual ele coloca assim, olha só, sabe por que vocês não têm ninguém? Porque você não sabe se comportar num relacionamento. O homem tem que fazer isso, olha, tem que proteger a mulher tem que fazer isso. Então ele vai estabelecendo o próprio distanciamento emocional nos relacionamentos, ao mesmo tempo que ele vai criando uma história fantástica e bizarra. Olha, eu não consigo imaginar uma fusão de ficção científica com drama e com romance melhor do que The Lobster. E o legal é que, no panorama geral, ele segue a cartilha do futuro distópico, do sci-fi distópico. Porque, tipo, é uma coisa assim que fala, nossa, que absurdo, mas se você for parar pra pensar, o julgamento que a sociedade tem com pessoas solteiras, tipo, 30, 40 anos, é um negócio absurdo, assim, cara. Não é tão impossível quanto... O filme ele só pega aquela situação e dá uma aumentada. E ele vai desenvolvendo o universo que ele coloca ali desde do começo do filme até o final. Ele vai colocando novas situações, novos elementos. O próximo é o Güeros, né? Porra, Güeros é mais um filme que eu vi no Festival de Cinema aqui de Curitiba, que é um filme mexicano. É muito divertido porque ele é um filme mais artístico, assim, no sentido de ser preto e branco e tal, de explorar uns temas mais, assim... Mas ele tenta ser um filme cult, mas ao mesmo tempo, dentro do filme, ele tira sarro disso. Tem uma cena que eles quebram a quarta parede, tipo, que eles estão no carro dirigindo, aí entra um cara, um colega deles, e eles começam a discutir o filme. Tipo, eles começam assim, porra, mas vocês estão fazendo esse filme aí em preto e branco, esse negócio artístico aí. O cinema mexicano só faz isso agora, tá chato já, entendeu? Não, é engraçado que essa piada, porque o cinema mexicano, depois do Iñárritu, ele tá em Hollywood, então o cinema mexicano tá muito assim, tipo, vamos fazer cinema arte. Eu acho engraçado essa piada. E é legal porque assim, e o filme é muito legal porque ele tem uma estrutura muito road movie, assim. Sabe, tipo, que eles têm que fazer uma jornada pra encontrar alguma coisa no final. Só que ele faz dentro da cidade do México. Então ele explora muita coisa cotidiana da cidade do México, e o legal é que ele também discute muita coisa sobre juventude e movimento estudantil. Porque ele tem. Os personagens são jovens e daí ele fala de conflito de geração, é um filme bem bacana. Nossa, a Ana tá quase dormindo. Olha como tá interessante o vídeo. Não, eu tô prestando atenção em vocês. Só que pelo vídeo. Bom, depois de Petra Costa dirigir Helena, aquele filme lindo, maravilhoso, sensível, melancólico, ela vem agora com O Homem e a Gaivota, que é um filme que fez um certo sucesso, foi um dos filmes mais procurados no festival daqui de Curitiba. E o filme, ele vai traçar o caminho dessa atriz, tá no cinema, uma atriz de teatro, ela descobre que tá grávida, ela tem que parar as produções da peça, e a partir daí, a discussão existencialista da vida dela sobre, até tipo, falando assim, o papel da mulher de ser mãe, ou ela tem que largar da carreira dela, o pensamento da depressão ali durante a gestação, ou até, vamos dizer assim, é um filme filmado como se fosse um documentário, mas também é dramatizado. Mas a mulher que fez o filme ficou grávida de verdade no filme. Então essa brincadeira entre o que é real, o que é imaginário, fica muito ali assim... É muito difícil de você conseguir achar um diretor que consiga trabalhar esses temas tão bem. O Tesouro, mais um filme que eu vi no festival, ele é um filme, uma coprodução romena e belga, e a língua principal do filme é o romeno. E pô, ele é um filme muito legal, porque sabe aquela trama que ele conta um negócio muito absurdo, mas ele naturaliza? Então é como se ele pegasse uma história estilo Robin Hood, mas ele tenta fazer um negócio mais acreditável, assim. Mais cotidiano. Então, tipo, um vizinho do cara, ele chega pra ela, meu avô guardou um tesouro num lugar aqui perto da cidade, e eu quero que você me empreste uma grana pra eu conseguir levar um detector de metal e desenterrar o tesouro. E tipo, isso é o filme, assim. O diretor, ele usa uns planos muito, muito demorados, assim, e abertos, então não parece estar assistindo um filme. Muito bem filmado, e o filme é muito interessante, assim, e eu gostei muito do final. Eu gostei desse filme muito mais do que eu esperava. O filme vai crescer, vai desenvolvendo e tem o final, pá, fecha. Ele vai numa ascensão assim e o final é o perfeito pra aquela história. Assim. Bom, acho que agora eu... Agora... A gente tá rindo antes de falar. Velho, melhor... Cara, não existe um filme com nome melhor do que esse. O nome do filme é Um Pombo Pousou num Galho, refletindo sobre a existência. É
É muito bom. Esse filme, pelo nome, dá pra perceber que é uma piração completa. E eu não consigo explicar direito que porra é esse filme. Mas eu vou tentar. Ele pega o estilo do Wes... Não, tipo... Não é que ele pega o estilo do Wes Anderson, mas o estilo é parecido, tipo aquelas cores fortes, sabe? Aquele cenário esquisito, que dá uma impressão de estranhamento. Ele pega esse estilo do Wes Anderson, faz um troço muito mais louco que o Wes Anderson, então imagina... É surtado, exatamente. Em sketches. Então é tipo 5, 10 minutos a história. E o legal é que ele é um filme que trabalha com como as pessoas naturalizam um negócio que é absurdo. Então, tipo, tá acontecendo uma coisa que você olha como espectador de um filme e você fala, mano, que coisa absurda, cara. Como ninguém tá olhando pra isso? Estranho. E o pessoal do filme é tipo assim... E ele faz uma metáfora com as coisas do cotidiano que a gente acaba naturalizando. Tipo, é absurdo, mas a gente acaba achando normal. Os protagonistas do filme, do Um Pombo Pousou num Lugar Refletindo sobre a Existência, são dois caras que vendem, tipo, numa maleta, eles vendem artifícios de festa. Que é tipo dentadura de vampiro, máscara do Jason, é muito absurdo, cara. Mas é engraçado, vale a pena assistir. Pela piração, assim. Bom, outro filme que é muito bom, mas ele não vai pela piração, é Quando Estou com Marnie, que é provavelmente o último filme do estúdio Ghibli. Foi anunciado como o último filme do estúdio, que já deu uma das melhores animações de todos os tempos. Tem aquela coisa, vamos dizer assim, pra você que já assistiu, vamos dizer, tipo, A Viagem de Chihiro, ou que já assistiu O Túmulo dos Vagalumes, você percebe que tem aquela delicadeza, aquela coisa bem pensada dos cenários, né, vamos dizer assim, o visual lindo pra tratar de temas, às vezes, pesados. Não são filmes pra crianças, né? Pô, A Viagem de Chihiro é sobre prostituição, cara. Exatamente. Ele pega na metáfora, assim, que você só vai perceber muito tempo depois. Nesse filme específico vai tratar da visão de uma criança de 12 anos, vamos assim, desenvolvimento da amizade, autopercepção do indivíduo como indivíduo, esse desenvolvimento, tipo, a saudade, como que a gente enxerga as outras pessoas. É um filme delicado, é um filme que faz jus pra ser o último filme do Estúdio Ghibli, e vale muito a pena. Não dá pra dar muito detalhes do que acontece, porque a sequência dos dramas que vai acontecendo é muito bonito de você acompanhar. E é um filme que, bom, eu já sou um chorão no cinema, mas esse filme me fez ficar copiosamente emotivo. Pô, e um filme que eu só quero citar porque é um filme que estreou aqui no Brasil esse ano, mas é um filme já de 2013, no máximo 2014, que é do estúdio Ghibli também, que é O Conto da Princesa Kaguya. Que é um filme que, porra, ele discute de uma maneira foda, assim, o machismo na sociedade japonesa. É num passado, assim, mas você percebe que a ideia é mostrar que muita coisa não mudou. Chegamos ao último filme da nossa lista, que em português é Taxi Teran, mas o nome do filme é só Táxi mesmo. Que é o filme do Jafar Pahani, que é o terceiro filme que ele fez depois que ele foi proibido de fazer filme. Tipo, o governo iraniano censurou ele. Ele fazia uns filmes bem críticos à sociedade iraniana, à política iraniana, e o governo, tipo, proibiu ele de fazer filme. E é o terceiro filme que ele tá fazendo com a proibição. Ele tá fazendo do jeito que ele consegue, né? Teve um filme que ele fez que ele filmou dentro de um sótão, e teve esse filme que ele filmou num táxi. Então é tipo, ele tá dirigindo o táxi, aí ele põe 3 câmeras, e ele combina com atores pontos da cidade que ele vai parar pra pessoa entrar e fazer uma encenação. Então, tipo, ele tem um estilo de documentário, mas ao mesmo tempo você vê que é um filme que foi feito improvisado. E esse filme, assim, ele é muito bom porque, como ele foi proibido de fazer o filme, ele não conseguiu criar uma história, assim, tipo, uma história muito dramática pra dizer o que ele tá querendo transmitir. Então ele faz isso com histórias cotidianas. Então muito do que ele discute sobre a sociedade iraniana é com diálogos de pessoas que podiam ser passageiros dele, assim, só que estão sendo representados por atores. Vale muito a pena ver esse filme. É o old school, é o do yourself ao seu extremo, né? Eu não posso fazer filme... Ó, pra você, ó, censura. Eu vou fazer um filme. Eu acho que isso é o que mais representa o fato de a gente estar citando esses filmes não hollywoodianos. Ao contrário de Hollywood, que vai ter um incentivo e muitas vezes uma manipulação pra você passar uma mensagem específica, de, vamos dizer assim, American Sniper ou Os Espiões, é o tipo de... Tem que contar uma história por uma visão específica que a indústria defende ou que um estúdio específico defende. God bless America. USA. E o cinema independente, o cinema fora desse circuito de Hollywood, tenta burlar isso. E muitas vezes acaba não entrando até em premiações, tipo, melhores filmes estrangeiros. Porra, e o mais legal desses filmes é que você vê que é uma coisa muito... É autoral ao extremo, assim.
pô, você vê que aquela história que o cara queria contar, ele filmou, ele contou aquela história. Então, existe um envolvimento, é aquela coisa do autor, ele quer tentar criar, ele quer tentar transmitir uma história. Foda-se quem tá querendo impedir ele. Então é isso aí, esses foram os 10 melhores filmes não hollywoodianos de 2015. A gente não vai dizer que são exatamente os melhores, porque a gente não vai pra festival, mas É o que a gente assistiu, É o que a gente quis quer trazer assistir. pra vocês como recomendação. pra fugir um pouco de... Agora, falando muito Fugir de da Oscar, rotina, falando né? muito de Oscar, a gente vê um negócio diferente, vê, tipo, vê The Lobster, vê São o filmes- pombo pensando pela existência. São filmes muito marcantes, assim, cara. São filmes memoráveis. Então é isso aí, mas assista o top 10 dos filmes de 2015 também, que são excelentes. São excelentes filmes. Vale a pena assistir. Falou, pessoal, que a força esteja com vocês. Que a força seja com vocês. But I can see